Bom, seguinte, tá? Bitcoin segue truncado. A gente vai ver agora os próximos movimentos. Qual é o local a partir de onde a gente pode considerar como uma inversão de tendência e também bons pontos para tu fazer dollar cost average, para tu ir abocanhando e comprando Bitcoin, tá? Então, eu vou te trazer de forma objetiva, através de uma análise gráfica, quais são os melhores pontos de compra e também quando que a gente pode dizer que a tendência finalmente deixou de ser uma tendência de baixa e também até onde pode ir essa tendência. Então segue comigo, deixa eu trocar aqui de tela e a gente já começa com a nossa análise. Bom, dentro do nosso contexto atual, tá? Deixa eu apagar aqui. Estamos em uma tendência de baixa, tá? Se tu olhou os últimos vídeos aqui do canal, tu já sabe com mais detalhes o porquê estamos numa tendência de baixa, mas de forma bem objetiva. Deixa eu ligar o indicador da Agilez Investimentos de pivô. Quando teve o rompimento desse pivô aqui foi um pivô válido, né? O último pivô válido teve um rompimento desse carinha aqui. O preço veio, testou e fechou com 2,3 de venda no semanal. Nesse ponto aqui em 86 mil, tá? Essa parte daqui para baixo não era para tu estar pegando essa queda. Aqui é o mais explícito possível que estávamos no início de uma tendência de baixa. Dentro do sistema que eu utilizo, que é o sistema Argus, né, que os meus alunos utilizam também, a gente já deu saída lá em setembro, deu saída antes, mas por análise técnica pura, clássica, a saída, ela poderia ter sido aqui em 97, que foi no rompimento desse fundo, ou quando eu tive um reteste desse fundo e depois um fechamento com um padrãozinho de candle de venda. Certo? Então, não era para tu estar posicionado. Tá? Beleza. Bom, estamos numa tendência de baixa. Deixa eu ligar aqui os nossos indicadores, nossas marcações, na verdade. Eu refiz um pouquinho o estudo da semana passada, tá? Eu passei a semana ali tentando encontrar novos pontos de confluência, então os pontos de marcação estão iguais, mas tem alguns pontos a mais de marcação que a gente não tinha no nosso estudo na semana passada. Então, saca só, tá? O cenário mais provável continua sendo uma lateralização nessa região, entre 66 e 75, continuo acreditando nessa lateralização. Se não for uma lateralização, como estamos numa tendência de baixa, né, eu posso ver também aqui pelo indicador da Agilez Waves, tá? Como a gente está numa tendência de baixa, eu vou procurar sempre motivos para explicar que o preço vai continuar caindo, porque estamos numa tendência de baixa. E em tendência de baixa, fundos tendem a ser rompidos. Então, o que é plausível dentro de uma tendência de baixa? Eu ter momentos de correção. As correções elas podem ser tanto opostas às pernas de impulso, ou elas podem ser também lateralizações. Uma lateralização é um tipo de tendência também, uma tendência lateral. Eu acredito nesse momento que a gente vai pegar uma tendência lateral de correção dessa perna de impulso, tá? Dessa puxada aqui de impulso. Então, se for uma lateralização, a gente vai ficar nesse range aqui entre 66 e 75. Se não for uma lateralização, né, se for uma correção mesmo, uma perninha ali de correção contrária à perna de impulso, até onde que essa correção tende a ir, tá? E aí para isso nós utilizamos as retrações de Fibonacci. Então, pegando essa perna toda aqui, que foi a minha última perna de impulso, quais são as minhas principais retrações? Retração de 61, retração de 50. A retração de 61, ela tá batendo aqui, em 81 mil dólares, e a retração de 50 tá batendo em 76 mil. Então, eu tenho mais alguma coisa nessas regiões? Tenho, tá? Eu tenho aqui um fundo anterior importante, e aqui eu tenho um fundo anterior importante também. Então, com o preço chegando nessas regiões aqui, o pessoal vai ficar serelepe. O pessoal que está torcendo para o mercado subir, né, que está posicionado ainda, que não sabia o que estava fazendo e estava muito posicionado, o cara vai ficar, porra, graças a Deus, acabou a tendência de baixa. E é nesse momento que eles vão acabar se ferrando. Por quê? Até acontecer o rompimento desse topo aqui, isso é no cenário de agora, tá? Dependendo do que aparecer aqui embaixo, esse ponto de reversão de tendência pode cair. Mas nesse momento, para mim dizer assim, olha, terminou, para eu dizer que terminou a tendência de baixa, eu preciso de um rompimento dos 97 mil dólares. A gente está longe disso acontecer. Então, até o momento, qualquer subida é correção da tendência de baixa. Não é reversão de tendência. Até eu romper essa região aqui de 97, 98 mil dólares, tá? Então, eu tenho essa perna de impulso e eu tenho pernas de correção. Se não for uma correção lateral, eu vou ter correções no sentido contrário da perna de impulso. Até onde podem ir essas correções? Até as retrações de fibra. Então, nessa região aqui,
eu tenho, além de uma retração de FIBO, que é a retração de 61, eu tenho a parte de cima desse canal, mais o fundo anterior, relevante. Então, o preço chegando aqui em 82, 81, é pega trouxa. Tá? O preço chegou aqui, fez um 2, 3 de venda, fez um topinho, se for fazer alguma coisa é para entrar vendido. Tá? Porque pega trouxa, porque geralmente o pessoal quando chegar aqui vai ficar felizinho e vai querer sair comprando. Tá? Segunda região de pega trouxa, essa região aqui, ó, de 76 mil. Tá? Pelo mesmo motivo. Só que aqui eu tenho uma retração de 50, né? Não uma retração de 61, que ela é menos relevante do que a de 61, tá? 1, 2, 3 de venda aparecendo nessa região aqui de 81, né? Fazendo um movimento mais ou menos assim. Deixa eu até... Já estamos numa próxima semana, né? Fazendo um movimento assim. Ele é mais bonito para pegar uma venda do que essa região aqui de 76, tá? Beleza. Isso posto. O preço chegou aqui. Até onde ele tende a cair? Bom, aí eu vou olhar outras confluências, tá? E eu vou sempre buscar confluências de uma região de suporte na horizontal com algum suporte da parte de baixo do canal com projeções de FIBO, principalmente terceiro alvo do semanal, que pode ser também um segundo alvo se eu tiver outras coisas ali no meio do caminho, né? E esse aqui é um complemento do estudo da semana passada. Então, próxima região, tá? O Bitcoin corrigir até 82 ou até 76, fazer um topinho, virar para baixo para buscar os 50 mil dólares, tá? Super plausível, ainda estamos numa tendência de baixa. Quando que isso daqui inverte e eu preciso refazer completamente o estudo? Quando eu tenho um rompimento de 97 mil dólares. No limite, até chegar em 97 mil dólares, eu continuo acreditando numa tendência de baixa. Preciso romper esse carinha aqui. E preferencialmente eu vou querer romper, eu vou querer fazer um pullback, fazendo um 2, 3 de compra em cima do pullback, que é o movimento que a gente fez aqui. Que é o movimento que aconteceu aqui em 19 de janeiro. Tá? Só que para baixo, né? E aqui no caso eu tô relatando o cenário para cima, né? Na prática seria alguma coisa mais ou menos... Caramba, aí ficou horrível assim, né? Segue com o mouse aqui, tá? Eu venho aqui, rompi, depois vim aqui para baixo, testei essa região de novo e virei para cima. Tá? Fiz um 2, 3 de compra. Aí fica bonito para entrar. Lembrando, aqui eu tô te trazendo uma análise discricionária, análise técnica clássica, tá? Eu utilizo, junto com os meus alunos, nós utilizamos o sistema Argos, que é um sistema quantitativo de tomada de decisão. Né? Deixa eu ligar aqui o sistema Argos só para tu dar uma sacada. Esse carinha aqui é o sistema Argos, tá? Ó, ele vai mostrando o que a gente tem que fazer. Tá? Não é o caso de eu trazer aqui no YouTube, afinal de contas, já temos alunos dentro da turma. Gabriel, quero aprender mais sobre o sistema Argos. Aqui no link, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para tu acessar de graça 1/3 do treinamento. É só clicar ali no link, digitar teu e-mail, eu vou te encaminhar de graça 1/3 do treinamento, para tu ver como é que funciona, tá? Bom, continuamos com a nossa análise. Então, próxima região de alvo, 50 mil dólares. Portanto, regiões de dollar cost average, interessante de dollar cost average. Aqui em 65 foi uma região importante e relevante para fazer um dollar cost average, tá? É um local importante. Ou seja, eu não acredito que vai acontecer uma reversão de tendência. Mas se acontecer uma reversão, era muito mais provável acontecer a partir dessa região, fazendo um fundo nessa região, como que pode acontecer agora, do que no meio do caminho. Né? E são nesses pontos onde a gente pode pensar em fazer um dollar cost average um pouco mais agressivo. Tá? Próxima região, aqui em 50 mil dólares. Existe um terceiro cenário, que é passar reto o preço aqui, né? Mas esse cenário aqui eu não acredito muito, tá? Porque aí eu vou estar... Eu já tive uma pressão muito forte segurando nessa região e eu vou estar assumindo um canal muito, muito inclinado. Eu não gosto de canais muito inclinados. Vai ficar mais com cara de uma exaustão de tendência do que de fato seguindo ali a tendência bonitinho, né? Mas eu digo um cenário onde o preço nem lateraliza, nem faz uma correçãozinha aqui nessas regiões de retração, ele vai direto para baixo. Então não acredito nesse cenário aqui de passar reto, rasgando. Mas pode passar e se passar, a nossa região alvo continua sendo 52 mil dólares. Bom, chegou na região de 52 mil, acabou a tendência de baixa? Não sei. A gente vai dizer, só vou te dizer que acabou a tendência de baixa quando eu tiver objetivamente um gatilho técnico. Ou quando o sistema Argos falar que acabou a tendência de baixa. Só que aí eu vou trazer só para os alunos do treinamento, né? Então, pelo sistema Argos, retomando, a gente saiu em setembro, tá? Por sinal gráfico, o primeiro sinal que eu teria mais forte de uma reversão de tendência aconteceu só em novembro. E o sinal de fato legal mesmo aconteceu só em janeiro. Então o sistema Argos ele antecipou em 2, 3 meses a tendência, o que fez com que as pessoas que seguiram o sistema saíssem com
uma posição 28% maior do que quem não tinha o sistema em mãos, tá? E quem não tinha nem o sistema, nem análise técnica, nem análise gráfica, tá carregando até agora a posição. Já tomou um tufo aí que chegou a ser 50%, né? Bom, o que mais temos para comentar, tá? Deixa eu apagar um pouco essas linhas aqui. E tem mais uma coisa que eu quero comentar contigo, a gente já envelopa e já finaliza por hoje. Aqui, ó. Cadê? Nosso sistema discricionário, tá? Onde que o preço segurou? Ele segurou, esse aqui é um indicador da Argiles Investimentos também, ele segurou na região aqui de 60 mil dólares, que é a região de projeção de volatilidade para o mês, tá? Então, fez um pavio exatamente em cima da região. Se tu voltar 2 vídeos aqui, tu vai ver que eu falei exatamente esse movimento, eu narrei esse movimento. Na verdade, se tu voltar todos os vídeos do canal, o canal começou há pouco tempo, tu vai ver que eu narrei toda a queda, tá? Todas as regiões de que o preço segurou, regiões onde o preço ia corrigir, né? Tenho certeza que outros caras que tu segue aqui no YouTube não narraram da forma que eu narrei. Gabriel, mas pode ser sorte. Beleza. Me segue, continua acompanhando as análises e daqui a um tempo a gente vai ver se foi sorte ou não, tá? Eu narrei todo o movimento. Vamos continuar então. Essa região aqui, deixa eu trazer no gráfico diário. Essa região onde ele segurou, tá? Aqui assim vermelhinho, é a projeção de volatilidade para o mês. Então, é improvável que o preço ele passe daqui para baixo ainda dentro desse mês, tá? Porém, deixa eu vir para cá. Deixa eu ligar aqui o hub. Como é que tá ligando o hub? Aqui, ó. Eu tive um toque nessa região, tá? Então, qual é a estatística histórica nos últimos 6 anos, quando tocou na região de projeção de volatilidade do mês? O que tendeu a acontecer até o final do mês? 52% das vezes ele fechou dentro, ou seja, fechou para cima de 60 mil, tá? 48, o complementar fechou para baixo, né? Se não tivesse tocado na região, esse indicador ele tem uma precisão de 83%. Então, 83% das vezes que ele for projetado, o preço tende a ficar nesse range dentro do mês. Como a gente já teve um toque, tá? Essa probabilidade de fechar dentro já ficou 50-50. Estamos numa tendência de baixa. Então, é possível até o final do mês o preço já rasgar aqui os 60 mil dólares? É possível e estaria coerente com o indicador, tá? Porém, a gente não utiliza só o indicador, nós utilizamos também, como complemento, a análise discricionária. E por análise discricionária, tá? Essa daqui é minha última região de trava, 65 mil. Tive um rompimento desse fundo aqui de 64 apontando para baixo, tá? Já começo a acreditar muito em uma movimentação do preço onde vai atingir os 50 mil dólares ainda esse mês, tá? Inclusive para essa semana, né? E quando eu tenho uma divergência dentro desse indicador, a gente fica atento. Para essa semana, minha região de amplitude e volatilidade para a semana, ela está aqui em 52 mil dólares. Então, a estatística da semana, tá? É que eu tenho 85% de chance do preço fechar a semana acima de 52 mil dólares. Certo? Retomando então e a gente já finaliza. Primeiro cenário mais provável, lateralização. Segundo cenário, eu vou corrigir aqui nas regiões de retração para buscar 50 mil dólares. Terceiro cenário, passar reto, buscando os mesmos 50 mil dólares. E nessa região de 50 mil dólares eu tenho vários argumentos do porquê eu não acredito que o preço vai passar correndo que nem manteiga derretida. E se passar, chegaremos em 38. A gente vai chegar em 38 e vai dar uma seguradinha aqui em 38 também, como eu falei que ia segurar nas outras regiões anteriores, tá? Funciona. Quando nós temos várias confluências, ele mais vezes funciona do que não funciona. Claro que às vezes eu vou errar também, né? Eu não vou aqui fingir que eu sou um deus. Então, vai acompanhando as análises, tá? Eu vou sempre trazendo aqui uma evolução durante a semana. E, bom, nos vemos semana que vem, tá? Se acontecer alguma coisa interessante no meio da semana, eu vou trazer aqui para ti. Gabriel, quero conhecer mais sobre a forma como tu trabalha, sobre o sistema Argos. Aqui na descrição do vídeo eu tô te dando de graça 1/3 do treinamento. Só clicar ali no link e colocar o teu e-mail, beleza? Lembra sempre de priorizar a tua segurança e não a tua ganância. Vamos pra cima. Nos vemos semana que vem ou no meio da semana. Até mais.